Bom, como eu já falei aqui de Chainsaw Man e Sayonara Eri, vamos fechar o ciclo do Fujimoto aqui e completar sua grande Triforce das obras boas. Você não, você eu ainda tenho bastante pra falar. Me aguarde. Mas agora o assunto é Look Back, que talvez seja a minha one-shot favorita do autor, e uma das minhas favoritas de todas, já que vamos ver uma história curta e trágica, mas bem mais satisfatórias que muitas obras longas que temos por aí, até porque ela fala da própria profissão de mangaka, mesmo que de modo um pouco superficial, só que nem por isso deixa de ser um assunto interessante de se abordar. Ainda mais vindo de uma pessoa que tá ali no meio. Claro, obras como essa existem aos montes e sempre são interessantes de se comentar. O motivo dessa minha escolha em particular de falar sobre essa obra é unicamente a familiaridade que esse autor tem com o meu canal. Então, sem mais enrolação, vamos ver Look Back e a dolorosa jornada de uma mangaka. A gente já inicia com um professor distribuindo um jornal da escola para os alunos. Jornal esse que tem uma pequena tirinha dessa aluna, a Fujino, que é bem exibida em relação aos seus desenhos e tudo mais, já que ela desenha muito bem e todo mundo gosta das tirinhas do jornal que ela faz. Até o dia em que o professor dela fala para ela dividir esse espaço do jornal com uma aluna que não vai para a escola, mas que quer aprender a fazer mangás, a Kyomoto, que não tem o seu rosto revelado no momento. Mas mesmo assim, quando o próximo jornal chega e eles veem a comparação dos traços da Fujino com a Kyomoto, percebe-se certa disparidade entre os traços das duas. No caso, a Kyomoto é realmente muito boa naquilo que faz, mesmo que ela apenas faça os cenários e nada mais. Mas mesmo assim, ela deixou a Fujino completamente obcecada em ser melhor que ela, fazendo com que, assim que ela chegasse em casa, começasse a estudar muito sobre desenhos, a fim de melhorar os seus traços cada vez mais e mais. Nisso passam-se anos em que a Fujino não faz nada além de desenhar o dia todo, ignorando suas amigas e sua família. Mas cá entre nós, só a família tá preocupada mesmo. As meninas da escola estão tipo, literalmente, a gente tá com medo de você se tornar um otaku no futuro. Um dia eu ainda vou explicar por que essa parada de otaku é uma parada tão mal vista no Japão, mas isso aqui é história pra outro vídeo. O importante aqui é que ela percebe que mesmo melhorando em todos esses anos, ela não conseguiu ficar melhor do que a Kyomoto. Logo, ela desiste de tudo e passa a viver sua vida meio que de maneira normal, saindo com as amigas e ficando mais tempo com a família. Ela até mesmo joga as coisas de desenho dela no lixo. Mas chega o dia da formatura do ensino fundamental, em que todos comemoram e ganham seu diploma, menos a Kyomoto, que não vai pra escola em momento algum. O que faz com que o professor peça para a Fujino entregar o diploma na casa dela. A Fujino reluta em um primeiro momento, mas percebe que meio que não tem o que fazer numa situação dessas, então ela vai entregar o diploma. Só que quando ela chega lá, ela percebe uma porrada de cadernos de desenhos espalhados por todo o corredor, além da casa que é completamente vazia, ou seja, não tem ninguém morando lá além da Kyomoto. Só que a Fujino meio que encontra o papel ali e já estava pronto para ter uma tirinha, e ela não resiste e faz uma historinha ali com essa tirinha. O problema é que ela deixa o papel cair e ele acaba entrando no quarto da Kyomoto. Nisso, a Fujino se desespera e corre pra fora da casa, mas não há tempo da Kyomoto reconhecer o desenho dela e ir atrás da Fujino, se referindo a ela como Sensei, que pra quem não sabe significa professor ou mestre. O que deixa a Fujino meio confusa, obviamente, mas a Kyomoto revela que tem grandes inspirações no trabalho da Fujino e ficou super mal quando ela parou de desenhar as tirinhas da escola e até mesmo pediu um autógrafo nas costas. Guardem esse autógrafo, ele vai ser bem importante. Só que a Kyomoto diz que a Fujino é um gênio do mangá e fica elogiando ela bastante, chegando ao ponto até de perguntar o motivo dela ter parado de fazer as tirinhas da escola, em que a Fujino, em um ato de desespero e um pouco de burrice, fala que não tá fazendo as tirinhas porque ela tá trabalhando em um mangá pra um concurso e tal, o que claramente é uma mentira. Só que ela promete mesmo assim que vai mostrar o mangá pra Kyomoto quando ele estiver pronto. Mangá esse que ela não tem, ou seja, é hora de virar o Coringa e começar a dançar na chuva, literalmente. Inclusive esse daqui é o quadro mais famoso dessa obra, acredite se quiser. E voltando pra casa, a Fujino começa a trabalhar naquele mangá que ela havia falado. Nisso, ela meio que volta naquele estado de que estava antes, onde fica 100% focada em desenhar mangás. Só que dessa vez, a gente meio que tem uma surpresa, já que a Kyomoto acaba se juntando a Fujino nesse período, fazendo os cenários pra ela, o que faz com que agora sejam duas pessoas com foco total, passando vários e vários dias até o momento em que elas conseguem entregar o mangá e ganham a competição. Nisso, a Fujino e a Kyomoto vão comemorar um pouco, se divertir e tal, gastando praticamente o dinheiro todo delas, já que a Fujino diz que elas vão fazer ainda mais mangá e ganhar muito mais dinheiro, o que realmente acontece, e inclusive elas fortalecem a amizade delas em diversos momentos e até mesmo fazem diversas viagens para melhorar suas referências e seus traços. Quando, enfim, chega o momento de oferecerem para elas duas
uma serialização. Ou seja, irão transformar o mangá delas em uma história um pouco mais longa, que pode ser semanal ou mensal. Depende muito do que irão combinar no caso, se isso acontecesse de fato. Pois a Kyomoto não tá muito afim dessa serialização delas. Ela na verdade quer ir para a escola de artes e se formar por lá. Uma decisão que não deixa a Fujino muito feliz, para falar a verdade. Ela fica muitas vezes tentando convencer a Kyomoto de que seria uma péssima escolha fazer isso. Até mesmo diz que ela não é capaz de fazer uma coisa dessas. Só que não adianta muito. E a Fujino acaba começando a serialização sozinha. E nesse momento se passam anos de serialização, em que a Fujino ficou trabalhando dia e noite e a série dela estava dando super certo. Teve diversos volumes e até foi escalada para virar um anime mais pra frente. Só pra deixar claro, o nome do mangá da Fujino é Shark Kick, que não tem nem um pouco de referência a outra obra do mesmo autor. Só que assim, nem tudo são flores nesse negócio, já que em um dia onde a Fujino estava trabalhando, normalmente surge uma notícia nada agradável. Um atentado na escola de artes que a Kyomoto estudava. Um homem com machado acabou atacando diversos alunos da escola, golpeando seus corpos diversas vezes. Ouvindo isso, a Fujino corre para ligar para Kyomoto, para ver se ela tá tudo bem e tudo mais. Mas a Kyomoto não atende, até a Fujino receber outra mensagem, uma de sua mãe, com a notícia que ela mais temia naquele momento. A Kyomoto está morta. E eu realmente gosto muito dessa parte do mangá, pela escolha que o autor fez de desenhar essa parte de um jeito mais rabiscado, meio que como se fosse um esboço, fora que ele nunca diz diretamente que a Kyomoto está morta nessa cena. Ele apenas mostra que ela não atendeu o telefone e a reação da Fujino quando ela recebe a notícia da mãe já diz tudo o que aconteceu ali, não é preciso mais nada. Fora que o impacto dela na vida da Fujino claramente é bem grande, já que ela até mesmo deixou seu mangá em hiato enquanto estava de luto por sua grande amiga e uma vez sua parceira. A Fujino até mesmo vai pra casa da Kyomoto, onde ela acha aquela tirinha, a mesma que fez elas se juntarem muito tempo atrás. E no que ela vê essa tirinha mais uma vez, ela desaba e começa a achar que a culpa de tudo que aconteceu com a Kyomoto é dela. Que se ela não tivesse feito aquela tirinha naquele momento, a Kyomoto continuaria com o seu quarto pra sempre e continuaria viva até hoje. Ela até mesmo pensa em parar de desenhar e começa a rasgar a tirinha que ela fez, mas a Fujino começa a alucinar sobre isso, como se ela tivesse voltado no passado naquele mesmo dia em que as duas se conheceram. Nisso ela começa a reimaginar as coisas, mas dessa vez como se as duas nunca ao menos tivessem se conhecido. E na cabeça da Fujino tudo ficaria igual, como se a culpa realmente fosse dela, da sua parceira ter morrido, como se a influência da Fujino na vida da Kyomoto não tivesse tido nenhum peso no que ela se tornou. Pausa pra falar nessa porta aqui, que é muito parecida com a porta do Denji, que vocês que estão ligados no significado atrás dela sabem muito bem que essa porta tem muita relação com esse momento de Look Back, e também com o momento de Chainsaw Man que ela aparece. Até que chega o dia do atentado, mas dessa vez foi diferente, pois a Fujino estava lá pra salvar a sua amiga e impedir que ela morresse, afirmando a amizade delas naquele momento. Mas é claro, tudo isso não passava de uma história da Fujino que continua destruída ali no chão, até a hora em que elas tomam coragem e entram no quarto da Kyomoto, tudo pra descobrir que sua parceira nunca a esqueceu e sempre deu valor a tudo que elas fizeram juntas, uma pela outra. Tendo até mesmo umas edições do mangá da Fujino e um pôster dentro do quarto dela, mas o que firmou mesmo toda a amizade e admiração das duas foi o fato da Fujino ter olhado para a porta e visto aquele casaco autografado dela no dia em que as duas se conheceram. E eu falei que esse autógrafo ia ser importante. E mais importante ainda, ela lembra de um diálogo que eles tiveram muito tempo atrás, onde a Fujino diz que não gosta de desenhar mangás, dizendo que todo o processo é um saco e super cansativo, sendo pega com a pergunta da Kyomoto: então por que você desenha, Fujino? E bem, a resposta não fica muito clara, mas eu interpretei que ela faz isso pela reação das pessoas, já que ela ficou encantada com a forma que a Kyomoto reagiu aos seus trabalhos, visto que ela estava lendo seu próprio mangá enquanto lembrava de tudo isso, olhando para a última página onde dizia que a sua história continuava no volume 12, derramando uma lágrima nele inclusive. E assim, ela volta para casa para mais uma vez continuar o seu trabalho e seus projetos. Bom, eu finalmente falei dessa obra por aqui. Ela não teve muita cobrança por parte de vocês, mas internamente eu tava maluco pra falar sobre ela, já que eu aprecio muito o trabalho feito aqui e eu acho que as mensagens que ele passa são bem importantes mesmo. Mesmo que eu não tenha deixado essas mensagens muito em evidência durante o vídeo, mas eu julguei que essas mensagens são bem simples de pegar e que elas são presentes em todas as obras do autor. Então eu acho que vocês estão meio familiarizados com esse tipo de mensagem. E eu não queria ficar muito repetitivo aqui falando sobre as mensagens de Chainsaw Man, Look Back, Sayonara Eri, que são tipo as mesmas mensagens, tá ligado? Mas de qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal e tornem-se um membro caso tenham condições, na qual eu agradeço muito a todos eles, principalmente ao Eduardo Otávio, que tá sempre fortalecendo a gente aqui, e segue lá no servidor do Discord, que eu espero que eu não erre o link dessa vez, e eu espero vocês aqui no próximo vídeo.